Fala galera, tudo bom? Aqui é o professor Gustavo, mais uma videoaula para vocês do terceiro ano. E hoje vamos começar a apostila 10, né? E vamos falar sobre oxidação de álcoois, tá? Então, oxidação de álcoois a gente vai falar de dois processos diferentes. Um deles a gente vai falar do processo de combustão, que é uma forma de oxidação que a gente tem e que a gente utiliza, por exemplo, os álcoois como combustíveis, né, para carros, para outras coisas. E a gente vai falar sobre um processo de oxidação de álcoois também, parecido com aquilo que a gente viu de oxidação de alquenos, já utilizando ali reações com oxidantes específicos, tá? Então, vamos ver essas reações. Então, primeiro, combustão. Sempre que a gente está falando de combustão, então a gente está falando da reação de alguma coisa com oxigênio, né? Quando essa coisa é uma substância orgânica, os produtos vão ser, em geral, gás carbônico e água, quando a gente tem uma oxidação completa, tá? Então, coloquei aqui como exemplo para vocês o etanol, né, ó, CH3, CH2OH, um álcool com 2 carbonos apenas, reagindo ali com oxigênio, dando gás carbônico e água. Né? O que a gente precisa fazer, né, a gente precisa saber escrever equações de combustão, saber quem são os reagentes e os produtos, e saber balancear essa reação. Tá? Reação de combustão, para balancear, é bem fácil. A gente sempre vai seguir a mesma ordem. Tá? Então, a gente sempre vai considerar que a gente tem 1 mol do nosso combustível. Então, no caso, o etanol, a gente mantém o coeficiente 1, né? Não precisa colocar nada. E a gente vai olhar primeiro carbonos. Né? Quantos carbonos tem nesse etanol? Né? São 2 carbonos nessa molécula. Então, se são 2 carbonos, o número de mols de gás carbônico que a gente vai formar vai ser 2. Certo? Porque a gente tem que igualar dos dois lados, né? Um balanceamento normal. Depois a gente vai olhar os hidrogênios. Lá na molécula do etanol, a gente tem ao todo 6 hidrogênios. Olha lá, CH3, o CH2 mais o OH. Né? Então, ao todo são 6 hidrogênios. Quando a gente olha para os produtos, os hidrogênios estão ali na água. Né? Quantas águas a gente precisa formar para ter 6 hidrogênios? Precisam ser ali 3 mols de água. Né? Então, a gente tem o coeficiente 3 ali na frente da água. E por último, a gente vai balancear o oxigênio. Então, a gente vai olhar agora primeiro para o produto. Quantos oxigênios a gente tem nos produtos? A gente tem ali 2 vezes 2 no gás carbônico, 4, mais 3 na água, ao todo são 7 átomos de oxigênio no lado dos produtos. Portanto, nos reagentes precisa ter 7 oxigênios. Né? A gente já tem um oxigênio ali no etanol. Né? Então, no O2 precisam ser mais 6. Né? Para ter 6 oxigênios, a gente precisa ter ali 3 mols de O2. Só isso, tá? Então, escrever equações de combustão é muito importante. A gente precisa saber fazer isso, tá? Dependendo de qual for esse combustível, qual for a molécula que está sofrendo a combustão, o balanceamento vai ser diferente, mas a gente sempre vai olhar, sempre vai fazer da mesma ordem, tá? Primeiro o carbono, depois o hidrogênio e, por último, o oxigênio, que a gente faz de trás para frente. Beleza? Então é isso, gente. A combustão de álcool mais comum é justamente essa do etanol, porque é o que a gente usa como combustível. Tá? Outros álcoois podem ser utilizados, dependendo do caso. Beleza? Agora, vamos dar uma olhada para as reações de oxidação dos álcoois, pensando ali em oxidantes parecidos com o que a gente viu para os alquenos. Né? Por exemplo, a oxidação ela pode acontecer com oxidantes fortes, como o permanganato de potássio ou o dicromato de potássio em meio ácido. Né? Então, essa solução de permanganato ou de cromato de potássio em meio ácido é uma solução bastante oxidante e elas vão ser, com elas é possível a gente fazer oxidação de álcoois, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha quais são os produtos que a gente vai ter. Então, primeiro a gente tem que olhar qual é o tipo de álcool que a gente tem, né? Quando a gente aprendeu álcoois lá no ano passado, a gente classificou os álcoois como álcoois primários, secundários ou terciários, né? Então, vamos ver primeiro o que acontece com o álcool primário. Né? Primeiro, vamos lembrar, um álcool primário é aquele que tem o grupo hidroxila ligado a um carbono primário, certo? Então, esse OH está na extremidade da cadeia. Tá? Então, quando a gente tem um álcool primário, como o etanol, que está aí no exemplo, sofre oxidação, o que vai acontecer? Aqui vai ser bem parecido com aquilo que a gente viu com alquenos, certo? A oxidação em química orgânica é o quê? É a gente fazer mais ligações com oxigênio. Então, se aqui tem uma ligação com oxigênio, quando a gente oxida esse álcool, ele vai formar o quê? Mais uma, né, e ficar com 2 ligações com oxigênio. Como que isso acontece? Ele pode fazer uma dupla ligação com esse oxigênio e aí ele perde esses 2 hidrogênios.
né? Esses dois hidrogênios saem aqui na forma de água, junto com outro oxigênio que está entrando aqui do oxidante, e a gente forma então a dupla ligação com o carbono, do carbono com o oxigênio, formando então um aldeído, que no caso, se a gente tem o etanol, a gente vai formar o etanal, tá bom? Então, sempre que a gente tem um álcool primário, a gente oxida ele, a gente forma um aldeído, ok? Só que, se a gente for olhar a molécula desse aldeído, ele tem mais um outro hidrogênio aqui. Significa o quê? Que é possível oxidar mais uma vez esse carbono, né? Ou seja, formar mais uma ligação com o oxigênio. Então, se a gente tem ali um aldeído e a gente oxida ele mais uma vez, né, vai formar um ácido carboxílico. No caso, se a gente tinha o etanol como álcool primário, a gente vai formar o ácido etanóico ou o ácido acético. Tudo bem? Esse, inclusive, é o processo que acontece dentro do nosso organismo quando a gente ingere etanol, né, que é o álcool que está presente nas bebidas alcoólicas. O nosso organismo faz esse processo aqui, formando o ácido etanóico, que é o ácido acético, a mesma substância que está no vinagre, que o nosso organismo consegue metabolizar tranquilamente. Tá bom? Então, sempre que a gente tem álcool primário, ele forma, na primeira etapa, aldeído, e numa segunda etapa, ele oxida o aldeído e forma ácido carboxílico. Tudo bem? Beleza. Então, isso é o que a gente tem para álcoois primários. Vamos olhar para álcoois secundários, né? Então, temos um exemplo aqui do propandoizol, né? Que ele é um álcool secundário. Por quê? Porque o grupo OH dele está ligado em um carbono secundário. Ou seja, está no meio da cadeia, esse OH. Não está mais na extremidade, né? Então, quando esse álcool sofre oxidação, ele está reagindo ali com um desses oxidantes, vai fazer a mesma coisa. Então, onde tinha uma simples ligação com o grupo OH, vai formar uma dupla ligação com oxigênio, certo? Perdendo dois hidrogênios ali na forma de água. Se essa dupla ligação com oxigênio agora está num carbono secundário, quer dizer que forma uma cetona, né? Então, o álcool primário formava um aldeído. Um álcool secundário, ao ser oxidado, forma uma cetona, né? Agora, é possível oxidar de novo essa cetona, né? Para oxidar de novo, a gente teria que fazer uma outra ligação com oxigênio, né? Mas não tem como fazer outra ligação com oxigênio aqui, porque para isso ele teria que quebrar uma das ligações desse carbono com outros carbonos. Isso não acontece, tá? Então, quando a gente tem um álcool secundário, ele na primeira etapa ele forma uma cetona e para por aí. Tudo bem? Então não acontece essa segunda oxidação, né? Então, o álcool primário forma primeiro aldeído, depois ácido carboxílico. Álcool secundário forma cetona e para por aí. Tudo bem? E álcoois terciários, né? Como é o caso aqui do terquibutanol. O que é um álcool terciário? Quando o grupo hidroxila está ligado em um carbono terciário, carbono que está ligado ali em outros 3 carbonos, né? O que acontece quando a gente coloca esse álcool terciário na presença de um oxidante? Para esse cara ser oxidado, ele precisa o quê? Fazer uma dupla ligação com o oxigênio. Para ele fazer uma dupla ligação com o oxigênio, ele precisa perder algum dos ligantes que ele tem. No caso do álcool terciário, todas as outras ligações são com carbonos, né? E assim como no caso anterior que a gente viu ali da cetona, a gente não consegue oxidar se ele não tem um hidrogênio que possa sair para formar uma nova ligação com o oxigênio, tá bom? Então, a oxidação de álcoois terciários não ocorre, tá? Então, relembrando, álcool primário ocorre uma oxidação onde a primeira etapa forma um aldeído, a segunda etapa forma um ácido carboxílico. Em álcoois secundários, só tem uma etapa e forma uma cetona. E álcoois terciários, essa oxidação não acontece. Tudo bem? Gente, é só isso. Essa aula é bem tranquila, tá? Então, façam os exercícios da apostila, a gente conversa aí nas lives, a gente participa dos fóruns, a gente tira as dúvidas e acho que não vai ter problema. Para essa semana vai ser bem de boa o trabalho de vocês. Beleza, gente? A gente se vê então durante a semana e aquele abraço. Tchau, tchau.